extraordinário. É o que eu digo, quando... Eu falei aqui sexta-feira que ia ser 3x0. Você falou 3x0 mesmo? Falei. Você falou quanto? Quem sabe? Você Eu lembra? falei 2x0. Não, ele jogou muita bola. Esse Memphis, olha lá, 83% dos passes certos. 2 passes decisivos, entendeu? 1 assistência, 41 ações com a bola e 1 gol. Podia ter sido 2. Pra mim, ele fez 2 gols. Só que tiraram o gol dele. Esse Memphis é o Memphis que a torcida quer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. A imprensa segue analisando a grande vitória do Timão, goleada. 3x0 pra vocês é goleada? Essa é a pergunta que eu deixo logo no início do vídeo. Pra alguns, apenas 4x1 que é goleada, 5x2 já não é. Outros falam que 3x0 é goleada. Eu quero saber o que vocês pensam, comentem agora antes de começar a análise ali do Sormani, do Flávio Gomes, do Facincani e também do Quesada. Eles elogiaram demais a postura do Corinthians que foi lá, ó, 3x0 com muita categoria. Show do Memphis, jogou muita bola o Depay e o Yuri Alberto, os dois aí entrosados, hein? Quando eles se procuram dentro de campo, o Corinthians rende bastante e ficou claro isso nesse jogo, né? Um grande jogo, uma grande atuação do Timão, consegue uma importante vitória, 3 pontos em casa e aí vai forte pro jogo lá da Sul-Americana fora de casa contra o Deportivo Cali. Então assim, enfrentar o Cali fora de casa, não será fácil mesmo, né? Então, consequentemente, América de Cali, eu falei Deportivo Cali, né? América de Cali, na verdade, contra o Corinthians, jogo amanhã, hein? 9h30 da noite, no horário de Brasília. Vamos acompanhar o que eles falaram, tem muitas análises. A partir de agora, o link da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Queda aí. É o que tá acontecendo. Ô, que sai daqui, goleada, hein? Que coisa linda. Foi um negócio realmente extraordinário. 3x0 em cima do Vasco, extraordinário. É o que eu digo, quando... Eu falei aqui sexta-feira que ia ser 3x0. Você falou 3x0 mesmo? Falei. Você falou quanto? Quem sabe? Você Eu lembra? falei 2x0. Eu falei Mas tá bom, 5x0, 2x0. mas anularam 2 gols. É. Então, esses 2 gols aí anulados, eu acho que deveriam ter sido anulados, mas, por exemplo, ontem eu conversei com o Godoy acha que o lance do Bidu na tabela com o Memphis, há o choque dele com o Pumita, e aí o Bidu faz o gol, Godoy, não teria marcado falta, e o lance do impedimento do Yuri, não é? Porque o Yuri, na hora em que a bola sai lá do campo de defesa, é um chutão do goleiro, né, do Donelli, ele tá numa posição de impedimento. Só que a bola vai para a disputa do Bidon com o jogador do Vasco. E aí, quando acontece essa disputa, o Yuri já tá fora já ali. Não tá mais impedido. É a história do tal do impedimento passivo. Esse do Yuri. Então, O primeiro gol anulado, eu anularia. Porque há o toque do Bidu no Pumita Rodrigues. Eu também. Eu anularia. Ok. Mas o segundo, não. É. O segundo, não. É isso. Então, porque a jogada já era uma nova jogada e tal. Agora, a novela das 8 já tinha acabado. Sim. Enfim. E que facilidade, hein? Agora, muita facilidade. Só que assim, ontem, por exemplo, no sábado, o Memphis tomou uma entrada duríssima do Piton. Ali era para ter marcado falta e ter dado cartão pro Piton, mesmo que fosse o amarelo. E o árbitro nada fez. Então, eu queria saber onde estava o VAR. O VAR, né? Aí alguém fala, mas gente, não vamos ficar desenterrando. Eu achei que também o Carídio merecia cartão contra o o que aconteceu lá. O que aconteceu lá? Nós temos que discutir o que tá aqui, não é porque errou lá que vai errar aqui, é porque não fez lá, não fez aqui. Ficar todos os erros da história. Então é isso daí. Então você vai dizer que em 1912, não sei... E teve uma falta no Coronado também, que passou sem que ninguém percebesse. Há um problema sério na transmissão de TV, viu? Os diretores aí, muitos amigos meus, vocês estão demorando muito para repetir o lance. Mas aí também tem uma coisa que eu vou falar. Quem tá gerando as imagens da televisão agora? Não. Aí foi só no Paulista. Não, eu acho que não. Não. Não são, essas imagens não são da CBF? Não. Essa imagem é da Globo. O jogo da Globo é da Globo, da Record é da Record. Então, desculpa, eu falei besteira. A da Cazé, esses streams, eu não sei. Paramount, aí eu não sei. Corinthians e Vasco. Vasco. Mas os jogos da Globo são imagens da Globo. Eles fazem questão de frisar isso. Corinthians e Vasco foi Prime Video, ou seja, Amazon. Amazon, eu não sei. Essa eu não sei. Essa eu não sei quem que tirou. O Palmeiras foi Record ontem. Record. Jogo da TV. Os outros 8 jogos, Globo / Premier. E a Cazé fez alguns jogos aí também. Eu tô dizendo isso porque quando a geração já tem alguns campeonatos, né, que sabe que tá acontecendo. O Paulista é assim. Do Paulista é assim. Da Conmebol, da Conmebol. Da Conmebol. Da FIFA, são mas tem no aparelho do replay, né? Só o cara você não pode colocar. Então, mas quando isso está errado. Isso está errado.
Porque é o seguinte, o produto transmissão... final, eu tô falando agora como também um consumidor, tá? Obviamente que eu sou um analista, eu preciso ver tudo. Eu vi 5 jogos e vi os melhores momentos dos outros 5 para analisar. Ok. Mas eu, como consumidor, eu quero rever o lance, pô. Sim. Por todos os ângulos, como diria o Odinei Ribeiro. Por todos os ângulos, entendeu? Porque senão, pô, eu pago um negócio lá que eu não consigo ver. Né? Então, eu acho que pro bem do futebol, a gente precisa mostrar o replay, cara. Em 1970 tinha replay, pô. Estamos em 2025, os caras não estão mostrando o replay. Tem que mostrar as 25 câmeras, entendeu? É só uma observação, porque eu acho que isso não tem lisura. Fica sem lisura o futebol. Né? A gente fica vendido aqui. O público, e aí a gente consegue, porque a gente pesquisa, às vezes a gente fala um negócio, aí o telespectador fala, mas eu não vi isso daí, né? Não viu porque não mostraram pra você. Né? Então foram 2 lances, eu acho que esses 2 lances são tão sérios quanto os 2 impedimentos marcados. Uma entrada duríssima no Memphis e uma entrada duríssima no Coronado. O Memphis e o Yuri funcionaram muito bem. O lance do Carrillo para matada de peito, para ajeitada de peito do Memphis pro Yuri foi um negócio lindo. Não, o Yuri e o Memphis jogaram muita bola. O Ranieri, ele ganha uma bola, aí também, braço colado, a bola bateu, braço colado não vai caracterizar braço ou segundo mão. gol do Corinthians. Aí Mas ele e se fosse pro... Aí seria pênalti. Foi no meio campo a jogada, seria pênalti. Fosse contra o Palmeiras? Pênalti. Meio de campo. E aí o Ranieri faz a jogada pro Yuri passar pro Memphis, o Memphis super inteligente, a bola já estava escapando, ele dá uma cavadinha. E o segundo gol, e o terceiro gol, o gol foi contra, né? Foi contra lá do jogador do Agora, Vasco. o que eu queria falar é o seguinte, o Memphis não estava jogando bem. Não estava. Já havia alguns jogos que ele não jogava bem. Entendeu? Mas ele fez uma boa final. Mas ontem ele jogou... Ontem não, sábado. Ontem ele jogou muita bola. Pô, a assistência de peito que ele dá Coisa pro Yuri linda, Alberto, né? Gente, não importa como terminou, se o gol não foi na forquilha, etc e tal. A jogada é linda. Deveria concorrer o gol mais bonito da rodada, alguma coisa assim. Porque é o conjunto da obra. Entendeu? Eu achei muito lindo. Memphis ele jogou muita bola. Esse Memphis, olha lá, 83% dos passes certos. 2 passes decisivos. Entendeu? Uma assistência, 41 ações com a bola e um gol. Podia ter sido 2. Pra mim, ele fez 2 gols. Só que tiraram o gol dele. Esse Memphis é o Memphis que a torcida quer. O gol anulado foi maravilhoso. Foi lindo. Esse Memphis é o Memphis que a torcida Dominou quer. de costas, né, e virou. E tem uma coisa, né, Quesada? O Sormani Facincani, sem o Garro, que é o cérebro do time... O Memphis virou o armador do time. O Memphis vai virar esse jogador agora. É o primeiro... Assim, não é o primeiro jogo sem o Garro, claro. Mas é o primeiro jogo que a gente vê o Memphis assumindo esse papel aí. O Memphis tem números interessantes nessa temporada. Ele tem 3 gols. Podia ser mais, né, se não tivesse... impedimento alguns, marcado impedimento em alguns, ele tem 3 gols e ele tem 8 assistências. Então, hoje ele se transformou mais no cara da assistência do que no cara dos gols. Bom, não importa, assistência é assistência, né? São 11 participações em gols nessa temporada. Isso é um número muito excepcional. Forte, ele teve uma baixa, estava muito naquela vibe de celebridade e tal, deve ter tido alguma conversa com os parceiros verdadeiros. Ele falou, dá uma segurada aí, né? Porque aqui é diferente, né? Dá uma segurada aí, Memphis, porque a galera que te apoia, a mão que afaga é a mesma que pode te dar um safanão no meio da rua aí qualquer hora, né? Então ele ficou ligado no movimento. Tá fora do jogo de amanhã contra o América na Colômbia, por causa dessa contusão, dessa pancada. E vai ser resguardado para o grande jogo. Já o jogo amanhã, terça-feira, né? Por isso que eles jogam no sábado. No sábado, e aí o Corinthians volta a jogar contra o Palmeiras. Esse jogo vai ser na Arena Barueri. No sábado também. A gente já antecipou aqui, né? Na semana passada, a gente falou isso com o Facinca aí. Jogo de torcida única. Palmeiras e Corinthians. Arquibancadas vazias. Esse é o jogo para os dois, né? 5 mil pessoas. Esse é o jogo pro Palmeiras calar a nossa boca aqui, a do Facincani e a nossa aqui, que estamos exigindo ali mais do Palmeiras. É um altar no E vou falar um negócio, se o Corinthians vencer o Palmeiras, segura o Corinthians. Ele vai para 7 pontos. Uau. O Corinthians... Não, repete. Peraí. Vai envelhecer mal isso, mas vamos lá. Vamos tentar. Você é profeta. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, depois perde os 5 jogos seguidos. Se o Corinthians vencer o Palmeiras...
O ano Olho passado, no quando é que foi a Corinthians, arrancada hein? do Corinthians? Foi contra o Palmeiras. Então. Ah, mas a ONG tá funcionando. Mas o Palmeiras ajuda muito, não, né? Não vem com essa história, não. O Palmeiras Não, adora, Não né? vem É com esse ONG. papo, É não. ONG. Que ONG, coisa ONG nenhuma. Palmeiras. É. Palmeirinhas. Palmeirinhas. O Corinthians ganhou por causa dele, não por causa do Palmeiras. Senão a gente vai achar que é sempre o Palmeiras que está entregando a rapadura. Aí também, aí é falta de, né, de reconhecimento. Gente, eu sei que você reconhece o A Corinthians. real da história é que se o Corinthians em 2017, com um time inferior a esse, conseguiu ser campeão brasileiro com um técnico inferior, por que esse não pode ser? Não, eu não sei se o Carille é inferior ao Ramon, hein? é. O Ramon tem feito muita lambança, hein? Não, o Ramon faz lambança, não quero dizer. Não. Ele tem feito muita lambança. Sim, não faz mas o lambança. Carille é um técnico limitadíssimo. Ele fez lambança ano passado, tá Gente, fazendo o Carille lambança começou ano tão passado. bem, né? Eu falo assim, Carille, Mas campeão assim, brasileiro, mas, tal, não sei o que. Quesada, Gente do céu, técnicos ano medianos passado podem foi ser campeão. esculhambado por... Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, uma análise um pouco mais breve. Eles vão começar a emendar agora em outros assuntos. O Corinthians conseguiu uma importante vitória lá jogando em casa, né? Um placar muito bom, com muita moral, né? O Corinthians tá aí gigante, faz assim um placar que não é tão comum, né? Um 3-0, ainda mais contra o Vasco ali, que é um time que tá tentando se reestruturar esse ano e tal. É claro, veio com um time misto, um time com muitas reservas, porém o Timão não tem nada a ver com isso. Fez a sua parte, entregou tudo e mais um pouco e consequentemente saiu com essa grande vitória, tá com 4 pontos ali junto com vários outros times, lembrando, né, que nesse início de Campeonato Brasileiro nenhum time venceu as 2 primeiras rodadas, então ou empatou e ganhou a primeira, empatou a primeira e ganhou a segunda e empatou a primeira, muitos perderam 2 jogos, né, outros empataram e perderam outro. O que a gente sabe é que nenhum time venceu as 2 primeiras, então tem vários times embolados ali. Esse ano promete, hein? Começar o ano e nenhum time conseguiu vencer 2, isso prova que esse Brasileirão tem tudo para ser um dos melhores dos últimos anos. Diz o que vocês acham, gostaram ou não gostaram da atuação? Poderia ser um placar ainda mais elástico? Opine abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!